Olá, pessoal do nono ano, vamos continuar e agora nós vamos para a parte 2, tá? Ainda dentro deste módulo. E nós vamos então falar um pouquinho sobre o trabalho de Mendel, entender como que foi esse trabalho. Então, Mendel vai partir de plantas de linhagens puras, ou seja, que tinham uma característica bem distinta da outra, né, da outra planta, e que devido à sua autofertilização, autopolinização, sempre vai gerar plantas com aquelas características. Então, são plantas de linhagem pura. E aí, então, ele vai tentar, assim, como eu posso dizer para vocês, ele vai burlar essa autofecundação, porque aí ele não vai deixar acontecer de forma natural. Ele vai fazer o cruzamento. Então, Mendel cruzou plantas puras que diferiam quanto às suas características e vai analisar as suas gerações, né? Que resultam aí deste cruzamento inicial. Então, usando um método simples, que foi o quê, né? Um pincel, ou seja, ele pegava aqui, ó, o pincel, colocava aqui na parte masculina dessa planta, que é o estame. Opa, deixa eu mostrar aqui para vocês. O pincel, né? Então ele colocava aqui o pincelzinho para pegar o grão de pólen de uma planta que é na estrutura masculina, e esse grão de pólen, então ele ia lá e passava na parte feminina da outra planta. Então isso a gente chama de fecundação cruzada, né? E ele utilizando basicamente isso, né? Então ele vai agora misturar o material genético dessas plantas para chegar aí aos seus resultados. Então, olha lá, a primeira característica que Mendel vai observar é a questão da cor das sementes. Então, Mendel cruzou plantas, partiu de duas plantas de linhagens puras, tá? E aí, ou seja, sementes amarelas e cruzou com sementes verdes. Né? Então, Mendel cruzou plantas de sementes amarelas com plantas de semente verdes e essa geração atualmente é chamada, né, de geração parental. Então, ele vai pegar aqui o indivíduo com essa característica e vai pegar o indivíduo com esta característica aqui, ó. Eu tenho cor amarela e cor verde. Já vou aproveitar e vou introduzir um outro conceito. Quando a gente está olhando uma característica externa de um ser vivo, nós estamos nos referindo, então, à característica do fenótipo. Só que para ele ter este fenótipo dentro da célula dele, ele tem que ter o comando para essa externalização. Então, ele tem que ter o que a gente chama de, vamos chamar inicialmente das letrinhas. Então, no caso de Mendel, para ser semente amarela, ele vai encontrar, ele vai identificar então como Vzão, Vzão, sementes amarelas e Vzinho, Vzinho para sementes verdes, né? Aí, nesse primeiro cruzamento de uma linhagem pura amarela com uma linhagem pura verde, né, que é o cruzamento parental, vai originar, então, aí, ó, a chamada geração F1, que é esta que aparece aqui para vocês. Percebam que nesta geração vai ter uma característica que veio daqui e uma característica, essa característica que veio daqui. Ou seja, eu começo a misturar o material genético. E ele percebeu que todos esses resultados do F1, né, puxariam para a cor de uma das linhagens puras iniciais, que seriam as cores amarelas, a cor amarela. E aí o que acontece? Então ele começa a entender que o amarelo tem uma força maior do que a cor verde, né? Então ele já começa a fazer algumas associações. Em seus resultados, então, ele encontrou a maioria das plantas com sementes amarelas, né? Quer dizer, nesse primeiro cruzamento, todas foram. E aí, depois de fazer várias vezes o cruzamento deste indivíduo com este indivíduo, sempre gerar isso aqui, ele pensou assim: vou dar um passo a mais. Nesse passo a mais, eu vou deixar essas plantas agora se autofecundar. Eu não vou me meter no cruzamento. Ocorrendo a autofecundação, então, para formar a segunda geração, né, uma outra geração, ele percebe que vai surgir, então, deste cruzamento, sementes que vão ser amarelas e sementes que vão ser verde. Então, é isso que acontece. Então, ele começa a perceber que uma característica, que era a verde, não apareceu no primeiro cruzamento, mas vai aparecer no segundo cruzamento. Então, né, foi isso que ele foi observando. É claro que essas observações é resultado, né, de vários cruzamentos e várias observações, tá?
Então, o grande mérito de Mendel tenha sido contar, né, esses resultados. E aqui na imagem a gente tem, ó, ervilhas amarelas homozigotas, ou seja, ó, ervilhas amarelas homozigotas, ou seja, as duas letrinhas são maiúsculas, então elas são iguais. Homo quer dizer igual. Aqui nós temos ervilhas verdes homozigotas também. São duas letrinhas, só que agora é o V minúsculo. Então, quando a gente tem letrinhas iguais, nós chamamos de homozigotas, né? E letrinhas diferentes, nós chamamos, ó, de heterozigotas. Então, é importante ir associando aí essas informações. Outra coisa, então ele percebeu que o amarelo dominava, porque o verde só vai aparecer em gerações futuras, né? Então ele consegue entender que isso aqui, que o amarelo, ele tem ali uma característica dominante e o verde tem uma característica recessiva, né? Então, Mendel foi fazendo essas observações. Então, o grande mérito dele foi o quê? Contar. Através da contagem dos seus resultados, né, ele estabeleceu então um modelo matemático, né, para essa transmissão das características hereditárias. E aí, nas várias características testadas, por exemplo, daquelas 7 que a gente viu no vídeo passado, ele vai encontrar sempre resultados muito parecidos, na proporção de 3:1. Ou seja, neste caso aqui da cor, depois do primeiro cruzamento, ele achou as primeiras filhas, deixou essas filhas se autocruzarem e teve um outro resultado. Nesse último resultado, a proporção que ele vai encontrar vai ser sempre 3 amarelas para uma verde, né? Então é uma proporção 3:1, ok? E o estabelecimento desta razão matemática foi o traço mais original aí da descoberta de Mendel e hoje em dia é conhecida como primeira lei de Mendel. Então, a partir dessas observações, ele vai tentar propor algumas explicações, sendo elas: a primeira, as características hereditárias são determinadas por um par de fatores que são passados dos pais para os filhos. O que ele quis dizer? Que este par de fator do pai, por exemplo, com o par de fator da mãe, um exemplo, uma parte vem para o filho, uma parte vem para o filho. Então, eu tenho uma mistura, né? Esses fatores se separam ao acaso, porque eu vou formar gametas. Um indivíduo que é Vzão, Vzão, vai gerar um gameta V, Vzão e um gameta Vzão. Lembrem, gametas são células reprodutivas. Só que Mendel, na época, chamava células reprodutivas. Hoje a gente usa o conceito de gametas. Então, um indivíduo verde homozigoto recessivo, ele vai ter a característica vizinho-vizinho. Os seus gametas vão ser um Vzinho para cá, um Vzinho para lá. Então, essa característica. E a terceira explicação é que um dos fatores pode se manifestar, escondendo então a manifestação do outro. Ele percebeu que o amarelo se manifesta na primeira geração e o verde só vai se manifestar na segunda. Então, nós vamos ter, né, os fatores dominantes, os fatores recessivos. E aí, outra coisa interessante já para mencionar para vocês, o que Mendel chamou de fator, hoje nós chamamos de alelos, tá? Então, eu vou ter os alelos dominantes, os alelos recessivos, né? Então, isso é importante. Atualmente, a gente sabe, então, que esses fatores são alelos, né? Que as células reprodutivas são gametas, tá? E que os alelos recessivos só vão se manifestar se eles voltarem a se encontrar de novo. Por exemplo, no que aparece aqui, ó, vai ser sempre amarelo, por causa do Vzão que eu tenho aqui nesse encontro. Se tivesse 2 Vzinhos, nós teríamos, então, a manifestação do recessivo. Então, o trabalho de Mendel ele foi muito importante para entendermos como funcionam essas características herdadas, né, pelos seres vivos. Mas lembrem-se, nem todas características vão seguir este padrão. Esse aqui é o início dos estudos. Depois a gente vai descobrir que tem características que vão seguir outros padrões, tá? Quando uma característica possui 2 alelos iguais, né, dizemos que o organismo então é homozigoto, no caso dominante, homozigoto recessivo, quando ele tem características diferentes, né, uma letra maiúscula e uma letra minúscula, nós chamamos de heterozigotos, perfeito?
e que o par desses fatores ou desses alelos, né, apresentam para uma determinada característica, é chamado então de genótipo. Então, é esse fato de ter Vzão, Vzinho, que a gente chama de genótipo, é o que vai manifestar a cor amarela na parte externa, que é o fenótipo, tá bom? Então é isso. Lembrando que, gente, o fenótipo, que é aquilo que a gente observa, ele pode ser influenciado pelo ambiente, tá? É a mesma coisa que eu pegar um casal de gêmeos e separá-los, eles, um vai morar na América do Norte, lá na Europa, e o outro vai morar aqui no Brasil. Na Europa, a intensidade dos raios solares não é muito grande, então a tendência é ter uma cor de pele mais clara daquele gêmeo que ficou aqui num país tropical, que a intensidade dos raios de luz é maior, então vai ter uma pele um pouquinho mais escura, né? Então lembrem-se que a manifestação do genótipo, ou seja, a manifestação disso aqui para que a gente possa observar, tá? Pode ser influenciada então pelo ambiente, beleza? E aí nós vamos então para o nosso último comentário, que está no material de vocês, que é o fato lá, ó, de olho nas probabilidades. Então, Mendel teve a sorte de fazer vários cruzamentos, então de forma reduzida, para chegar sempre a um padrão de proporção. Por que a gente não consegue fazer isso com a espécie humana? Né? Porque Mendel trabalhou com mais de 8.000 sementes. Quem é que vai ter mais de 8.000 filhos, né, dentro de uma única vida? A gente não consegue, porque uma gestação na espécie humana é em torno de 9 meses. Né? Então, essa foi a questão, que quanto mais a gente testa a probabilidade, né, a gente testa, maior vai ser então o quê? Vai ser a probabilidade de conseguir. Olha lá, qual é a chance de você tirar cara se jogar uma moeda para cima? Uma moeda, né? A probabilidade vai ser 50%. Então, isso significa que se você jogar essa moeda 10 vezes, conseguirá 5 caras, né? A resposta é não. Você pode conseguir 3 caras e 7 coroas, né? Ou quaisquer outras combinações. Porém, quanto mais tentativas forem feitas, mais próximo de 50% dos resultados esperados, que é cara, serão obtidos, ok? Então, por isso que deu. Pessoal, vou ficando por aqui e aguardo vocês então no próximo vídeo para a gente dar continuidade aí no módulo de vocês, tá bom? Tchau, tchau!